Meninos, então, bom dia. Como que vocês estão passando? Estão estudando bastante em casa? Estão conseguindo acompanhar as videoaulas? Sim. Então, eu pensei assim, ó, como a nossa aula hoje é uma aula bem simples, é uma aula, na verdade, uma aula mais de revisão, de coisa que vocês já viram, eu falei, eu vou preparar, então, pelo curso, eu estou vendo que eles estão gostando bastante do aplicativo, né? E quando for alguma aula que eu tenho que corrigir mais exercício, aí eu gravo a videoaula para vocês, que eu acho que fica mais fácil vocês irem resolvendo, certo? Eu preparei uma apresentação de slides bem parecida com o que vocês têm na apostila deles, só com um resuminho, tá? Vou tentar ser bem rápida e vocês têm as duas aulas depois. Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Vou colocar a apresentação de slides para vocês. Que eu quero de você, Pedro? Que página que tá na apostila, Isa? Não estou com a apostila agora. É potenciação e radiciação de número inteiro. E depois aquela parte de potenciação e divisão. Que isso? Vocês podem acompanhar que tem tudo aqui comigo, tá? Quem lembra de potenciação e radiciação? Olha só. O ano passado vocês viram essa matéria, só que vocês viram com números naturais. Agora, esse ano, como vocês aprenderam números inteiros, nós vamos revisar, mas acrescentando números inteiros, ou seja, acrescentando números negativos. Certo? Bom. Aí. É a página 16. Isa, tá chiando alguma coisa. Verdade. Tá chiando? Vamos desligar o... Tá só o 10 ligado. Vê se melhora. Meu ventilador tá ligado. Melhorou? Melhorou. É isso. Ó, então vamos lá. Vamos revisar aqui comigo o que é potenciação, tá? Todo mundo acompanhando aqui comigo, olha. Eu tenho a base e aqui é chamado de expoente. Então, por exemplo, o que é A elevado a N? Muita gente às vezes acha que é A vezes N, mas não é. É A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais fácil. Olha só, o que é 2 elevado a 3? Eu sempre pego esse exemplo, porque tem um monte de aluno que faz 2 vezes 3, e não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, que dá? 8, né? Aí, ó, 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. Ah, mas Isa, até agora não tem nenhuma novidade aqui pra gente. É isso aqui, vocês já sabem. Qual é a nossa novidade? Olha só. Gente, alguém lembra disso daqui? Todo número elevado a zero é quanto? 1. Todo número elevado a zero é 1. 2 elevado a zero, 1 milhão elevado a zero é sempre 1. E todo número elevado a 1? Ele mesmo. É igual a ele mesmo. Então, por exemplo, 10 elevado a 1, 20 elevado a 1, 30 elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. E o número 1 elevado a qualquer expoente, quanto que dá? Se eu perguntar para vocês assim, quanto que é 1 elevado a 500? Quanto que dá? 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 500 vezes dá quanto? Então, ó, 1 elevado a 50, 1. Então, essas três regrinhas a gente precisa lembrar. Todo número elevado a 0 é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Bom, agora, deixa eu admitir alguém que entrou agora. E quando a base for negativa, que essa é a nossa novidade, nós começamos a trabalhar números inteiros. Então, a minha novidade é essa. E quando eu tiver uma base negativa? Por exemplo, olha só.
Aí, tá entrando gente. Peraí que eu não tô conseguindo. Aí. E quando a minha base for negativa, olha só, menos 2 elevado a 2. Como que eu resolvo isso daqui? Do mesmo jeito que vocês resolvem quando a base é positiva, ó. Menos 2 vezes menos 2. Aí eu faço aqui, ó, regrinha de sinais. Sinais iguais, mais 2 vezes 2, 4. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembra que eu falei aquela regrinha para vocês? Quantos sinais de menos eu tenho aqui? São 3. 3 não é ímpar? Então, o resultado dá negativo. Aí você faz 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, dá menos 8. Só que existe uma regrinha para isso. Eu não preciso, toda vez que eu for fazer uma potência de número negativo, eu ficar fazendo essa regrinha de sinais. Tem uma regrinha bem simples aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. E todo número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Como assim? Olha só. Menos 1 elevado a 10. Ó, número negativo elevado a expoente par. O 10 não é par? Então, o resultado é positivo. Agora, se eu tiver aqui, menos 3 elevado a 3. O 3 não é ímpar? Então, vai dar negativo, tá? Então, grave essa regrinha. Número negativo elevado a expoente par, positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar, negativo. Essa é a novidade da aula de hoje, certo? Então, o restante vocês vão fazer igual. Oi? Isso só funciona com os números negativos, né? Isso, quando a base for negativa, tá? Quando a base for positiva, não tem regra, é sempre positivo o resultado. Agora, quando a base for negativa, vocês usam essa regrinha, certo? Bom, aqui é uma revisão também, essas propriedades, olha só. Multiplicação de potência de mesma base. Qual que é a regrinha? Eu conservo a base como os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Quando eu tiver uma multiplicação aqui de mesmo expoente, eu posso, tanto faz eu resolver cada potência primeiro, ou eu fazer a multiplicação antes e o resultado elevar esse expoente. A divisão é a mesma coisa. Se eu tiver assim, 2/3 elevado a 2, eu posso elevar o 2 a 2 e o 3 a 2. Ou seja, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, eu posso elevar o numerador e o denominador. E aqui eu tenho potência de potência. Qual que é a regrinha? Conserva a base, multiplica os expoentes. Vamos ver exemplo que fica mais fácil para vocês. Olha só. Multiplicação de potência de mesma base. Qual que é a regrinha? Eu conservo a base. O que eu faço com os expoentes? Soma, né? Então, eu venho aqui, ó, 2 mais 3 dá 5. E divisão de potência de mesma base? Conserva a base. Esqueci de colocar um sinal de igual aqui. Conserva a base. O que eu faço com os expoentes? Subtrai. Então, 7 tira 2, 5. E potência de potência? Qual que é a regrinha? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 3 vezes 6, 18. Certo? Essas 3 regrinhas vocês já aprenderam no ano passado. Eu só estou colocando aqui que com a base negativa é a mesma coisa. Não vai mudar nada. A regrinha continua a mesma. Tá bom? Bom, agora essa observação é muito importante. Gente, quando eu falo de base negativa, tem que estar entre o quê? Entre parênteses, certo?
Se a base negativa tiver entre parênteses, aí eu uso aquela regrinha, número negativo elevado a expoente par positivo. Agora, qual que é a diferença desse exemplo que eu fiz aqui embaixo? Não está entre parênteses. Não está entre parênteses. Quando não está entre parênteses, não tem regrinha. O que que você faz? Você esquece, ó, você faz o seguinte, você copia esse sinal de menos e resolve o 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Certo? Então, existe... Às vezes você fala, Isa, mas eu só esqueci o parênteses. Se você esqueceu o parênteses, muda o seu resultado, tá? Entre parênteses... Ó, entre parênteses, a gente usa a regrinha. Fora do parênteses, não pode esquecer de copiar o sinal. Certo? Então, portanto, aqui, olha a diferença. Menos 3 ao quadrado entre parênteses é diferente de menos 3 ao quadrado sem parênteses, ok? Regrinha você só usa quando tiver o parênteses. Dúvida aqui? E a última revisão que nós vamos fazer, pessoal, é radiciação. Vocês lembram desses termos aqui? O número que está aqui é chamado de índice, o símbolo da raiz é chamado de radical, o que está dentro da raiz é chamado de radicando e o resultado é a minha raiz, tá? Quando não aparece índice aqui, quer dizer que é raiz quadrada, quer dizer que o índice é 2, mas não tem necessidade de colocar. Então, olha só, quem que é a raiz quadrada de 81? 9. Porque 9 ao quadrado, 81. Quem que é a raiz cúbica de 8? 3. Por que 3? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Então, até aqui também não tem novidade para vocês, que isso daqui é matéria dos anos anteriores. Agora, olha só, o que é importante para a gente. Esse sinal de menos está dentro ou está fora da raiz? Fora. Tá fora. Tudo que tiver fora do parênteses, fora da raiz, o que que eu vou fazer? Carregar, certo? Então, vocês vão carregar esse sinal de menos aqui. E quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, vai dar menos 2, certo? De vocês está aparecendo menos 2 aí? É que o meu tá, só que tem um Tá. Tem um negócio falando. Tem um quadro amarelo, ele some, aparece, você tirar. Aí. Então, ó, todo sinal que tiver fora, você carrega. Agora, olha isso daqui. A diferença desses dois exemplos é que esse sinal de menos está dentro da raiz, não tá? Gente, esse símbolo aqui vocês conhecem? Não. Significa não existe. Tá? Quer dizer que não existe raiz quadrada de número negativo. Por que que não existe? Se eu perguntar assim para vocês, que número ao quadrado que dá menos 4? Nenhum. Não tem, porque menos 2 ao quadrado, todo número negativo elevado a expoente par dá positivo, tá? Então, olha só, toda raiz quadrada de número negativo não existe. Por isso que eu coloco esse símbolo aqui. Agora, por que que a raiz cúbica existe? Se eu perguntar para vocês, que número elevado a 3 que dá menos 8? O menos 2. Porque todo número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. Então, o que que a gente pode concluir? Que quando o índice aqui for ímpar, existe raiz de número negativo. Agora, quando o índice aqui for par, eu não posso ter número negativo aqui dentro. É por isso que não existe a raiz quadrada, porque a raiz quadrada aqui é um índice par. Tá? Então, grava essa regrinha assim, ó. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se eu perguntar raiz quadrada de menos 9, raiz quadrada de menos 16, não existe. Agora, se o sinal estiver fora da raiz, isso daqui existe, ó. É só vocês copiarem o sinal de menos aqui. Certinho? Sim. Agora, vocês vão me responder uma coisa. Existe raiz de 5? Não. Não? Todo mundo acha que não? Não. Será que não existe raiz de 5?
Pode existir. Ela existe, ela só não é um número inteiro. Se vocês pegarem a calculadora de vocês e digitarem raiz de 5, vocês vão ver que vai aparecer um número assim, 2, alguma coisa. Vai encher sua calculadora de números. Então, na verdade, ela existe, só não é um número inteiro. Diferente da raiz de -4. Raiz quadrada de número negativo não existe dentro do conjunto dos reais. Vocês vão ver mais pra frente, tá? Agora, raiz quadrada de 5, de 6, de 2, de 3, de 10, elas existem. Elas só não representam números inteiros, certo? Sim. Então, gente, como eu falei, a nossa aula de hoje é bem curtinha. É só uma revisão do que vocês já viram o ano passado. Estou acrescentando base negativa, tá? Então, vamos fechar aqui para vocês irem para a próxima aula. Já? Isso. Nossa, foi muito rápido. Com a professora Ellen agora, tá? Olha só, eu falei que eu ia terminar 9h15, até 9h20, 9h17 agora. Então, é o seguinte... 9h13. Revisando o que a gente viu hoje. Todo número elevado a 0, 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo. E o 1 elevado a qualquer coisa dá 1. E quando a base for negativa? Se eu tiver a base negativa entre parênteses, o que eu faço? Número negativo elevado a expoente par, positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar, negativo. Certo? E isso se o sinal de menos estiver dentro do parênteses. Se ele estiver fora do parênteses, não faz regrinha. Copia o sinal de menos. Essa é a novidade da aula de hoje. Base negativa. Que aí você usa aquela regrinha. Certo? A parte de raiz... Vocês já viram também. A única novidade é quando o meu radicando, que é aquele número que está dentro da raiz, for negativo. Lembra? Não existe raiz quadrada de número Negativo. Raiz cúbica existe de número negativo? Sim. Raiz cúbica existe, porque o índice é ímpar. Não existe quando o índice for par. E para terminar, existe raiz de 2? Sim. Existe? Existe, mas Não é um número Inteiro. né? A nossa aula hoje, vocês viram que é bem fácil? Agora vocês vão pegar a apostila, vocês vão fazer os exercícios de potenciação e radiciação de números inteiros. Tem coisa do ano passado, tem essas novidades de base radicando negativo, certo? E aí, não esqueçam de ir lá no nosso grupo de matemática, tirar as dúvidas. Tem poucos alunos tirando as dúvidas comigo. Espero que vocês não estejam tendo dúvida, né? Mas, se não tiver conseguindo fazer algum exercício, vamos lá no grupo perguntar. E aí, na quinta-feira, a gente faz uma aula de correção dos exercícios. Prof, Oi. é para fazer a página 89 e 90? É a de exercícios? Sim. Isso. Então, Aí a próxima matéria é expressões numéricas. isso. Se vocês já conseguirem adiantar, porque expressões numéricas vocês já viram. Sempre eu faço multiplicação e divisão antes da adição e da subtração. E a ordem? Parênteses, depois colchetes, depois chaves. Essa aula aí é uma aula de revisão. Vocês vão pegar, na verdade, tudo que vocês viram de números inteiros, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, e vão tentar resolver expressões numéricas. Então, vocês já podem fazer tanto os exercícios de potenciação e radiciação, quanto de expressões numéricas. Tá? E aí eu vou auxiliando vocês nos grupos, tirando as dúvidas. E aí, na quinta-feira, a gente faz uma aula de correção dos exercícios. Certo? Então, a gente termina por aqui. Nossa aula foi bem rapidinha, tá? E agora vocês vão para a aula da professora Ellen, tá bom? Tá, tchau. Pessoal, um beijo, bons estudos, tá bom? Isso. Precisando, é só me chamar lá no grupo. Professor. Tchau. Mano. Ai.